Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Aqui eu criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências enquanto consultor, 30 anos trabalhando para grandes empresas, vivendo nesse mundo corporativo, conhecendo de perto a dinâmica do mundo empresarial, a forma como os líderes trabalham suas equipes, desenvolvem seus negócios, constroem seus planejamentos estratégicos, organizam o seu processo de execução. E 15 anos na Bolsa, erros e acertos acumulados ao longo desse período. E trago tudo isso aqui e disponibilizo no canal. São mais de 600 vídeos gratuitamente disponibilizados aqui. Maratone todos, porque isso vai mudar a sua forma de pensar. Porque para ter sucesso na Bolsa, não adianta você trazer a mentalidade de quem não viveu e não convive com o mundo dos ricos. A Bolsa foi criada pelos ricos e para os ricos. Para você ter sucesso na Bolsa, você não pode trazer vamos dizer assim, os pensamentos que você construiu ao longo de sua vida, seja enquanto pobre, seja enquanto classe média. Então é preciso desconstruir muitas das coisas que você aprendeu e construir um novo jeito de pensar e de agir, para ter então sucesso na Bolsa de Valores. É preciso pensar como os ricos, é preciso pensar como os grandes empresários, empreendedores e investidores. Se você conseguir fazer essa reprogramação do seu cérebro, você tem muita chance de ter sucesso na Bolsa. Bom, eu quero exatamente começar esse vídeo falando sobre a Bolsa, porque nós estamos nos aproximando da marca de 4 milhões de pessoas físicas operando na Bolsa de Valores. 4 milhões, estamos muito próximos. Provavelmente ainda este ano bateremos essa marca dos 4 milhões de investidores. O número de mulheres vem crescendo também de uma forma relevante, significativa. Isso é muito bom. E hoje em torno aí de um pouco mais de 2 milhões e meio de pessoas são do público masculino e em torno aí de um pouco mais de 1 milhão de investidores já são do público feminino. Então temos aí uma participação crescente das mulheres na Bolsa de Valores. Isso é muito interessante. Vamos lembrar que em 2011, pouco mais de 500 mil pessoas estavam na Bolsa de Valores. E hoje, em 2021, estamos chegando à marca de 4 milhões de pessoas. Então é algo sem dúvida para a gente registrar e comemorar, né? Em 4 anos, se você pegar os últimos 4 anos, a Bolsa dobrou de valor. Somente se olharmos os 4 últimos anos, né? A Bolsa virou um assunto cada vez mais comentado entre as pessoas, isso é bom, né? Com a queda da taxa Selic, né, com a redução dos juros, isso fez com que muitas pessoas se incentivassem a investir na Bolsa. O assunto hoje é comentado em mesas de bar, de restaurantes, né? As pessoas estão procurando entender mais sobre a dinâmica da Bovespa, como investir em ações, como investir nos Estados Unidos. Isso tem sido uma coisa cada vez mais demandada pelas pessoas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva, né? O cliente, hoje ele está se vendo, vamos dizer assim, o interessado, o potencial investidor, ele está se vendo bombardeado por notícias, há notícias por todos os lados, bancos, corretoras, existem casas de análises, notícias em sites da internet, muita gente no YouTube falando sobre ações, assessores financeiros de mercado, plataformas, enfim, há uma infinidade de informações circulando. Isso é bom. Por outro lado, o investidor que está chegando à Bolsa merece estar atento, porque a Bolsa de Valores, como já dito, ela foi criada para os ricos, pelos ricos. Então, essas pessoas que normalmente investiam
são investidores qualificados, ou seja, possuem preparo, possuem conhecimento, possuem entendimento de como funciona o mercado financeiro, a bolsa de valores, como funcionam as empresas. Então eles têm um nível de formação e de preparação muito grande. Só que muita gente está chegando agora sem este conhecimento, sem essa capacidade de racional para lidar com este mundo que é totalmente novo para a grande maioria das pessoas. Então, quando você entra num mundo novo, com muito pouca informação e conhecimento, isso tende a ser arriscado e perigoso para a grande maioria das pessoas que estão chegando à Bolsa de Valores. E isso é um fator de muita preocupação, pelo menos eu fico preocupado quando eu vejo isso, porque eu já tive experiências que não foram positivas na Bolsa. Eu quebrei em 2008 e hoje eu sei porque eu quebrei. Tem aqui no canal no YouTube, tem uma pasta falando como eu quebrei na Bolsa em 2008. Então, eu sei os erros que eu cometi e hoje eu continuo vendo muita gente, milhares de pessoas todos os dias cometendo os erros que eu cometi lá atrás em 2008. Portanto, as pessoas precisam parar para tentar se qualificar, se capacitar para poder então ter sucesso na Bolsa de Valores. Porque se assim não for, o risco de você perder o seu dinheiro, o dinheiro fruto do seu trabalho, é muito grande, entendeu? Então vale a pena dedicar todos os dias um tempo para que você aprenda, procure fontes de conhecimento que são importantes para o desenvolvimento da sua capacidade enquanto investidor. Se isso faz sentido para você, por exemplo, aqui na playlist do canal tem uma pasta leituras sugeridas, livros sugeridos. Dê uma acessada porque você vai ver que existe aí algumas sugestões que nós fazemos de conteúdos que você deve, de forma obrigatória, se quiser ter sucesso na Bolsa, ler. Então reflita muito sobre isso, porque é preciso estar preparado para ter sucesso na Bolsa. Sem preparo, o risco é muito grande e eu tenho certeza de que você vai perder o seu dinheiro. Isso para mim é certo, né? Então reflitam sobre isso. Fundamentalmente, eu diria assim, se a gente olhar os últimos 2 anos, né, a gente teve um salto contundente na Bolsa, né, e a gente conseguiu perceber que há um desenvolvimento muito grande desse segmento de renda variável. Mais e mais pessoas estão entrando. Se você é um desses novatos que está entrando na Bolsa, você provavelmente já deve ter se sentido em alguns momentos um pouco perdido por conta desse excesso de informações disponíveis, e você também já viu que há muita informação e muita informação que não gera, que não produz nenhum resultado. Então, se você já é mais veterano, se você já está há mais tempo na Bolsa, você provavelmente já entendeu que essa Bolsa de Valores exige muito controle emocional, muito investimento em estudo, em pesquisa, ter tranquilidade, serenidade, sabe como funciona essa dinâmica, como acontecem as correções, né? E você então já tem um preparo, vamos dizer assim, uma musculatura muito mais consolidada para lidar com esse dia a dia da Bolsa. Então é isso, todo mundo precisa estar atento, é o caminho para a riqueza, a Bolsa de Valores, mas é preciso estar preparado. Por falar nisso, eu resgatei uma nota que saiu no Estadão exatamente no dia... saiu no Estadão em 2020, março de 2020, para ser mais preciso, dia 22 de março de 2020. Uma matéria que dizia assim: crise do coronavírus tem começo, meio e fim, diz Henrique Breda. O Henrique Breda eu acompanho, é um bilionário já, investidor conhecido no mercado brasileiro, e eu sempre acho que é importante
a gente está atento a esse movimento das pessoas que já conseguiram milhões de reais ou de dólares e acumulou um belo patrimônio em função do mercado financeiro. E o Breda é uma dessas pessoas que está nessa categoria aí dos milionários, né? Então, ele deu essa entrevista e eu queria comentar só alguns pontos nessa matéria, porque tem muito a ver com o que a gente precisa desenvolver de postura para ser investidor. Então, preste atenção. Alguns pontos foram destacados, né, na matéria com o Estadão. A solução agora é esperar a crise passar. Foi um dos pontos que ele destacou. A solução agora é esperar a crise passar. Quando surgiu a pandemia do Covid, né? Se o plano é fazer investimentos de longo prazo, essa é a hora de comprar ações. A bolsa estava despencando, e ele disse isso. Se o plano é fazer investimentos de longo prazo, essa é a hora de comprar ações. As bolsas estão despencando, essa é a hora de comprar ações. Veja que raciocínio diferente para quem está chegando agora para conseguir entender, né? Apesar da projeção negativa do PIB, que era esperado para 2020, o PIB afundando, ele disse, o Brasil vai retomar o crescimento. Ou seja, é uma circunstância, é um momento, é uma fotografia, mas o importante é o filme. O Brasil vai retomar o crescimento, disse o Breda. Aí o repórter perguntou, o número de pessoas físicas na Bolsa mais do que dobrou em 2 anos no Brasil? Podemos ver um efeito de debandada, ou seja, o pessoal fugindo da Bolsa por causa da crise? E ele disse, olha, pode até acontecer um movimento de troca. Sai um grupo machucado que não estava preparado para uma pancada desse porte, né? E entra muita gente também. Vamos nos acostumar com uma nova safra de pessoas comprando ações nos próximos 10 anos. Os mais jovens estão chegando no mercado de trabalho, mais acostumados com as plataformas de investimentos. Mesmo em uma desaceleração, esse já é um fluxo estrutural difícil de ser interrompido, né? Aí o repórter perguntou, o cenário de queda da Bolsa pode piorar? Ele disse, olha, a gente já está em um nível muito baixo de pontuação, final de março do ano passado, né? Já estamos num nível muito baixo de pontuação, mas isso não quer dizer que não possa piorar. Mas vamos ficar um tempo nesse patamar até surgirem mais notícias positivas do que negativas. Com uma vacina, a diminuição no ritmo de infectados. Nos países onde o Covid começar a estabilizar, a bolsa já mostra sinais de retomada, né? Aí o repórter perguntou, apesar das medidas anunciadas pelo governo, pelos bancos, para conter os efeitos, o mercado ainda não reagiu. O que explica essa resposta negativa? Ele disse, a situação poderia ser ainda mais grave, o mercado não subiu, mas as medidas podem ter parado a sangria. Essa pronta resposta dá uma certa tranquilidade que o sistema não vai colapsar. É claro que vamos ver muitas empresas com dificuldade de caixa, outras fechando, mas acredito que a injeção de liquidez e a flexibilização das linhas de crédito podem dar conta. Era a expectativa dele, né? E aí o repórter continua. A crise do Covid pegou os investidores de surpresa. O que fazer? Ele disse, olha, historicamente, o erro clássico do investidor nesses momentos é se recolher quando os preços caem. Isso aconteceu também na quebra do Lehman Brothers em 2008 e na eleição presidencial do Brasil em 2002, quando a pessoa já está na bolsa, a solução é não fazer nada e esperar o turbilhão passar. E aí, no final das contas, o próprio Breda resgatou isso e acabou postando recentemente esses trechos e com a seguinte reflexão. A Bolsa, naquela época, estava em 67 mil pontos, em março de 2020. Né? A Bolsa estava a 67 mil pontos. Só estava lá porque havia medo no ar. Não existe desconto sem descrédito, sem medo. Existem 2 tipos, e aqui vou fazer logo um parêntese, né? O desconto só existe
porque há descrédito, né? Há medo. Então veja, descrédito e medo geram desconto. O que estamos assistindo um pouco com essa correção da Oi tem também a ver com isso, né? Tem também a ver com isso. A questão do momento onde ainda existe muito descrédito com relação à Oi e muito medo com relação à Oi. São os combustíveis que fazem que essa ação acabe indo para a bacia, ficando na bacia das almas durante tanto tempo. Isso acontece não só com a Oi, gente. Olhem todas as empresas em recuperação judicial, que vocês vão ver que o comportamento é igual, é um comportamento padrão. Vejam a Eternit, vejam a Inepar, vejam a SX, vejam a Viver, a construtora, vejam a fertilizante Heringer, vejam todas elas, que vocês vão ver elas por muito e muito tempo na bacia das almas, como se estivessem mortas, né? Exatamente por isso, pelo descrédito e pelo medo. Então, isso é bacana que ele está falando aqui. Então, voltando aqui ao Breda. Essas empresas... vou começar do início, que eu acabei me perdendo aqui. A Bolsa estava a 67 mil pontos naquela época. Só estava lá porque havia medo no ar. Não existe desconto sem descrédito, sem medo. Existem dois tipos básicos de pessoas na Bolsa. As do tipo 1 são as que se animam quando suas empresas favoritas ficam mais baratas na Bolsa. E as do tipo 2 são as que se entristecem quando suas empresas favoritas ficam mais baratas na Bolsa. Umas ficam felizes, outras ficam tristes. Tipo 1 e tipo 2. Minha referência e sócios são do tipo 1. Minhas referências e sócios são do tipo 1, ou seja, das que ficam felizes quando os preços das suas ações favoritas caem. Percebe que isso parece ser louco, mas é racional de quem já está há muito tempo no mercado. Isso é racional dos tubarões, dos milionários. Então veja o que ele está dizendo, as minhas referências e sócios são do tipo 1, ou seja, as pessoas que ficam animadas quando as suas empresas favoritas ficam mais baratas na Bolsa. Se vocês não entenderem isso, será impossível vocês terem sucesso na Bolsa. Quando corrige a sua empresa favorita, se ela é uma boa empresa, você fica feliz. Warren Buffett diz, não amaldiçoe as crises, abençoe-as. Ok. Warren Buffett, não amaldiçoe as crises, abençoe-as. Olha que coisa fantástica. Então ele diz, se as ações encarecer, vendemos. Se baratear, compramos, acumulamos. Excelentes investimentos costumam iniciar com períodos de acumulação em níveis de preço excepcionalmente baixos. Excepcionalmente baixos. A paciência é a virtude de saber sofrer com tranquilidade. A paciência é a virtude de saber sofrer com tranquilidade. Saber sofrer significa o domínio da técnica de aguentar contratempos sem sucumbir, sem morrer. E é com tranquilidade, pois se você entende o filme todo e não apenas a foto, olha que coisa maravilhosa. Eu sempre falo sobre isso, né? Filme e foto, ele dizendo. E é com tranquilidade, pois se entende o filme todo e não apenas a foto. Perceberam? As pessoas ficam olhando a foto, mas eu não vejo foto, eu vejo filme. Reflitam sobre isso. Esse vídeo é para dar uma chacoalhada na sua cabeça. Então eu espero que isso comece a fazer, dar uma sacudida nos seus pensamentos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, fica com Deus e até a próxima. Tchau.